Então o Brasil em terra, eu continuo dizendo, é pobre. Ninguém desmente aquele famoso Walter Link, Mr. Walter Link, que disse que o Brasil não tinha petróleo, porque na época dele, ele saiu do Brasil em 61. Chegou em 54, passou a ser em 61. Saiu daqui dizendo que o Brasil era bem, porque não tinha também exploração no mar. Então ele está certo, ele não lidou com exploração no mar. E realmente em terra ninguém desmente ele até hoje. O Brasil é pobre de petróleo, só tem tudo isso aqui, só tem 2 pontos. Depois de 56 anos, essa senhora que hoje em dia está com um grande grau de demência, eu acho que ela já estava em 1983 quando ela disse isso, que ela está mandando que os países subdesenvolvidos, que era o Brasil na época, e devia nessa época, em 86, nós devíamos 90 bilhões de dólares e não tínhamos como pagar. Nós, a Argentina, devia outro tanto e o México também. Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam seus territórios e suas fábricas. Que foi o que Fernando Henrique tentou fazer. Entregou tudo de mão beijada, quebrando o monopólio. Entendeu? Hoje em dia, se você vê hoje em dia o domínio das transnacionais, das multinacionais, no comércio brasileiro, em tudo que é no Brasil, é impressionante. Nós não podemos nem brigar, porque está tudo na mão do estrangeiro, praticamente. Então, isso aqui se aplica muito bem ao petróleo também, ficar de olho no petróleo, né? Essa história de entrega de petróleo, para mim, vem de muito longe. Quando eu escrevi esse artigo acho que não sei se foi já fevereiro desse ano, eu fiz um retrospecto de todos os eventos do passado que chegaram a promover, vamos dizer assim, o que ocorreu no Brasil. Mas só para dar eu vou me fixar aqui, esse Clube Bilderberg, em 1954, nada mais era do que um grupo que se reuniu na Europa, mas também na Holanda, sob o comando do príncipe Bernhard da Holanda, que nada mais era um grupo que por gente importante, ministros, subministros, até a realeza britânica, etc., faziam parte desse grupo. Nada mais era o seguinte, fazer um governo único, global, mandava em tudo, senhores do mundo. E esse troço foi preservado, viu? Comissão trilateral, depois que a União Soviética caiu, ficou o japonês, todos eles queriam, dependendo da matéria-prima dos países subdesenvolvidos. O Brasil está na lista, segundão, dependendo ali. E aí vai, o relatório Kissinger, para mim, esse aqui, então, o problema de garantir para os Estados Unidos. Imagina você, ele era alemão, estava nos Estados Unidos e ele tinha já tinha sido secretário de Estado americano, todo mundo se lembra dele. Escreveu um livro também, um ou 2 livros, sei lá, uma opção de livro. Mas esse famoso relatório de memorando da segurança, memorando do estudo da segurança de 1974, que permaneceu 15 anos sob 7 chaves, ninguém sabe, conseguiu, só foi depois de 15 anos, porque existe, felizmente, nos Estados Unidos uma lei que obriga a remeterem para o Arquivo Nacional, e veio a descoberta. Então, o que ele faz aqui, nada mais é o seguinte, eu vou falar porque eu acho isso muito importante, em vista desse negócio de vacinação em massa. A condição que ele impunha é o seguinte, para que os Estados Unidos mantivessem o fluxo necessário de matéria-prima dos países como o Brasil, ele lista 13 países-chave, o Brasil também está logo no maior. Para manter o fluxo de matéria-prima desse país, é necessário o quê? Reduzir a população. Ou então, aí ele dá uma série de sugestões, cada qual mais perversa do que a outra, como manter a perfuração, parar com a explosão populacional, que é para os Estados Unidos continuar a obter a matéria-prima desses países, que já estão esgotados. Outra coisa importante aqui é o diálogo interamericano, 1982, que eu vou fazer uma referência, porque um dos fundadores do diálogo interamericano foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, o famoso autor da quebra do monopólio estatal, em 1995, quando ele assumiu. Ele resolveu quebrar o monopólio estatal e abriu as portas. Naquela época, havia uma justificativa. O Brasil só tinha aquela parte de terra que eu mostrei para vocês, com 2 pontinhos aí, petróleo. Depois, com a descoberta do pré-sal, perdeu o valor. Antigamente havia, uma companhia só pode pedir parceiros por 3 razões básicas, né? Uma é carência de capital, segundo, carência de tecnologia e terceiro, excesso de risco.
Mas não temos nenhum disso com pressão. Então não se justifica mais essa mudança. Volta a Petrobras, 100% estatal. Não há razão mais nenhuma. Nós que descobrimos o pré-sal, ninguém, foi através do nosso trabalho, não foi americano, nem estrangeiro nenhum. Nós aqui detemos a tecnologia, vem aqui o cara ganha um bloco desse, mas ele não paga o direito que a Petrobras levou estudando durante 6 anos, gastou 260 milhões de dólares, desenvolveu tecnologia para trespassar 2.000 metros de sal. Quem que vai pagar por esse estudo da Petrobras? Mas o que eu quero dizer com mensagem final é o seguinte, que nós, como ficou demonstrado aqui, espero que alguém tenha entendido pelo menos 30% disso aí tudo, para ver que nós temos que brigar para preservar o pré-sal para nós. Não é admissível esse projeto, esses 4 projetos, depois de 22 meses de estudo, pelo grupo interministerial, que ficou formulando as modificações do marco regulatório, que culminaram nesses 4 projetos de lei que estão aí sendo julgados no momento, sendo aprovados pelo Congresso Nacional, eles foram muito bem engendrados, mas engendrado principalmente no problema da partilha. Por que partilha? Eu estou dizendo que nós que investimos o dinheiro, nós que descobrimos, nós que temos tecnologia, não precisamos de parceiro nenhum. Que negócio de partilha é essa? Por que partilha? Se nós temos toda essa capacidade, como eu já disse. Então isso foi engendrado por eles, porque na partilha eles conseguiram injetar de uma tal maneira, forjar um negócio, que pese a Petrobras ficar com 30% como operadora, os 70% do restante ela vai perder e eles vão ficar praticamente com 70% de coisa. E outra, só para terminar, que eu acho muito atual, é que esse problema do royalty, no Brasil ninguém sabe disso, ninguém conhece em profundidade o problema do pré-sal, mas na hora que fala em dinheiro, todo mundo voou em cima, os políticos principalmente, cada um puxando a brasa para o seu estado. Essa ideia do Ibsen Pinheiro de dividir equanimemente, eu concordo, embora eu não concorde com os detalhes, né? Mas para mim é a ideia que eu tenho. O problema do pré-sal está a 300 quilômetros da costa, não tem nada a ver com o estado do Rio de Janeiro, não. É do Brasil todo. Tem que servir o Acre como Mato Grosso, certo? O Amazonas, que não tem fronteira marinha. Então nós temos que pensar no Brasil. O negócio da Haddad foi para o Brasil, não foi para o Rio de Janeiro, como fica brigando esse governador aí, brigando por causa do Rio de Janeiro, outro de São Paulo, outro de Espírito Santo, querendo tudo para ele, uma parte de leão para ele. Não é isso, não. Ele tem que tirar proveito de cabeça. Tem um troço, vamos dizer assim, patriótico. Tem que pensar em patriotismo, porque não tem cabimento puxar a brasa para minha sardinha e ficar com tudo. A história é essa. Os outros. E é importante entender isso também, que, por exemplo, no caso dos royalties, que é o premente, essa emenda do Ibsen Pinheiro agora, coadjuvado pelo Henrique Alves, trazem uma coisa muito importante para todo mundo entender. O royalty era de 5% a 10%, ele aumentou para 15%. Imaginem vocês o que está contido nessa lei dos royalties, que ninguém percebeu, se não fosse a IPET levantar e dizer isso lá no Congresso Nacional. Diz o seguinte, que esses 15%, o consórcio, pode ser estrangeiro, provavelmente estrangeiro, pagará ao Estado 15% em reais. E a União dá para ele, para o consórcio, em retribuição, em hora esse valor. Então quem é que paga o royalty? Quer dizer, o consórcio vem, explora o petróleo, vende, paga o royalty em dinheiro para o Estado, com indenização, aí recebe da União em óleo o valor do royalty que ele pagou. Então, quem no final pagou o royalty? Fomos nós, os bestas. Desculpa a expressão, mas eu termino por aqui, deixando isso aí em aberto. Obrigado.